Olá, aqui é Marcelo Alves. Seja bem-vindo ao nosso podcast Tempos Modernos, a sua melhor versão para a vida, onde refletimos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal e espiritual, para nos tornarmos a nossa melhor versão para a vida. Vem comigo! E aí, como você anda vivendo esses tempos modernos, hein? No nosso episódio de estreia, falamos sobre procrastinação. Você que ainda não ouviu, acesse o nosso Facebook e as principais plataformas de música e podcast, o iTunes, Spotify, Deezer e outros. Quero, antes de mais nada, fazer uma correção de um deslize meu nesse episódio. O nome do professor, teólogo e filósofo que mencionei no mesmo é Mário Sérgio Cortella, só para constar, ok? Hoje, no nosso segundo episódio de Tempos Modernos, vamos refletir sobre a autoajuda, Ubuntu. Mas o que é isso? Você já ouviu falar de Ubuntu? Bem, como você já percebeu, o podcast Tempos Modernos foi pensado para ser um meio de ajudar-nos a ser a nossa melhor versão para a vida, utilizando as nossas capacidades e talentos para nos desenvolver como pessoa. E por que não? Espiritualmente também, pois acredito pela minha fé que corpo, alma e espírito compõem o que somos. Podemos chamar o Tempos Modernos de mais um podcast de autoajuda? Sim e não. Aqui, apesar de refletirmos sobre o nosso desenvolvimento pessoal, ele só é possível através da nossa capacidade de convivência com o outro. A autoajuda, ao contrário da autoajuda, busca a construção do que somos e seremos, com a ajuda efetiva do encontro com o outro, segundo o site Casa do Saber. E assim também como Jesus nos fala nos seus evangelhos, amar ao próximo como a ti mesmo. Precisamos do outro, por mais que entremos na negativa que não, pois precisamos do outro para sobreviver nesse mundo. Nós não fomos colocados nesse mundo sozinhos. Tem sempre outras pessoas ao nosso redor, a cada momento, a cada instante. E precisamos de todo mundo, né? Se engana aquele que pensa que vive sozinho, que não precisa de ninguém, porque nós precisamos das pessoas para poder sobreviver. Precisamos das pessoas que plantam, para que nós possamos ter as hortaliças para nós comermos. Nós precisamos das pessoas que vão abater o gado ou tirar o leite da vaca para que nós possamos tê-lo no nosso café da manhã, a carne possamos ter também nas nossas refeições. Precisamos das pessoas que tecem, que costuram as nossas roupas. Enfim, precisamos das pessoas para tudo na nossa vida. Então, por isso que nós não podemos dizer que nós vivemos sozinhos. Não precisamos de ninguém, porque nós precisamos. Precisamos do vendedor que está lá na loja para poder vender para nós o produto. Mesmo que nós compremos na internet indiretamente, precisamos que alguém nos atenda, receba o nosso pagamento, faça o pacote, envie para o nosso endereço esse nosso produto adquirido. Enfim, não tem como a gente dizer que não precisa do outro em diversas circunstâncias da nossa vida. Enfim, em vários outros exemplos, poderia citar aqui vários e vários exemplos. Se pensarmos bem, necessitamos de muita gente para poder sobreviver. Agora, falando sobre o Ubuntu, que é o tema desse nosso segundo episódio, há algum tempo conheci a filosofia africana chamada Ubuntu ou Ubuntu. Mas quem vai explicar isso pra gente é minha convidada nesse nosso segundo episódio do nosso podcast Tempos Modernos, a minha amiga, irmã fraterna e também podcaster, né? Porque ela também tem o seu podcast O Melhor de Mim, Valéria Gomes. Então, a Valéria é minha convidada para falar para você o que é Ubuntu, Valéria. Seja bem-vinda ao nosso Tempos Modernos. Que alegria, Marcelo, participar com você. Ubuntu é uma antiga palavra africana
tem origem na língua Zulu, pertencente ao grupo linguístico Banto, e traz consigo uma propriedade, empoderamento filosófico de grande valia. Ou seja, uma pessoa é uma pessoa através ou por meio de outras pessoas. Isso quer dizer que o bem-estar pessoal só tem valor se outras pessoas também estão inseridas nesse bem-estar. É um significado humanístico e traz consigo solidariedade, cooperação, respeito, cumplicidade, generosidade. E tem uma frase muito forte: sou o que sou pelo que nós somos. Tudo em sintonia com a essência do que a gente traz dentro de si. Então, desejo a você também Ubuntu. Pratique também. Seja também um divulgador do Ubuntu. Desejo que você, ouvinte, seguidor, Tempos Modernos, Ubuntu. Ubuntu para você também, Marcelo. Obrigado, Valéria, pela sua participação aqui no nosso podcast. Reforçando o que a Valéria disse, eu trago também uma frase de Nelson Mandela, grande líder sul-africano, que diz o seguinte: Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável, disse ele. A Alter ajuda, através dessa filosofia Ubuntu, ou Ubuntu, é um dos meios que dispomos para o nosso crescimento pessoal e espiritual diante do mundo e do outro. Mesmo na nossa espiritualidade pessoal, perpassa pelo encontro do nosso eu com o nosso próximo. Quando ajudamos alguém, vemos a alegria do ajudado, ficamos cheios de uma força indescritível que nos faz bem, talvez até um bem maior do que fizemos a essa pessoa. Isso nos faz crescer, ajudar o outro, compartilhar com o outro os nossos momentos, a nossa vida. Isso nos ajuda também a crescer. Então, vamos à prática? Vamos praticar o Ubuntu? Vamos juntos nos tornar a nossa melhor versão para a vida. Ubuntu para você. Até a próxima. Paz e bem. E esse é o nosso podcast Tempos Modernos, a sua melhor versão para a vida. Se você gostou desse episódio de hoje, nos ajude a divulgar o nosso podcast contando para seus amigos e conhecidos. Também você pode acessar o nosso podcast pelas principais plataformas de música, como Spotify, Deezer, entre outros. Também pode acompanhar o nosso trabalho pelo nosso canal do Facebook, Tempos Modernos. Você pode enviar para nós suas sugestões para temas, críticas, para que nós possamos enriquecer cada vez mais esse nosso trabalho, esse nosso podcast. Toda semana estaremos lançando um episódio novo. Então, acompanhe-nos pelas redes sociais. Até a próxima! Ubuntu para vocês! Paz e bem! Tchau!